Estamos começando nosso programa Burke Entrevista. Estou aqui com o Dr. Diego Pureza, meu especialista em assuntos jurídicos, que vai me auxiliar nessa entrevista, e com a doutora Ludmila Lins Grilo, ela que é magistrada em Minas Gerais desde 2013, professora de Direito, aluna do curso de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, aluna também da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, palestrantes em fóruns de Direito e Cultura em geral e professora também no curso de Direito e Globalismo pelo Burke Instituto Conservador. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Para a gente é um privilégio. Bom, gostaria de começar essa entrevista hoje fazendo a pergunta sobre o tema de leis lenientes, essas leis brandas que temos visto por todo o Brasil. O crime no Brasil, doutora, ele tem compensado, há uma certa relação custo-benefício referente ao crime no Brasil? Sim, certamente existe essa relação custo-benefício muito vantajosa para o criminoso. Nós temos leis de fato lenientes, eu posso dar vários exemplos, como por exemplo a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais prevê a progressão de regime com cumprimento de 1/6 da pena. É claro que existem outras frações de cumprimento para crimes mais graves, crimes hediondos, mas a regra no Brasil é a progressão de regime com cumprimento de apenas 1/6. Ou seja, se uma pessoa é condenada a 6 anos de pena privativa de liberdade, cumpriu 1 ano apenas, ela já vai progredir para o regime semiaberto. Então, isso é, obviamente, um facilitador na mente. É só a gente se colocar no lugar do criminoso, se a gente ia querer uma lei branda ou uma lei grave. E essa lei, obviamente, é uma lei que interfere na mentalidade do criminoso para que ele faça as contas e verifique que é vantajoso ele praticar o crime, porque caso ele seja pego na prática do seu delito e caso seja condenado, ou seja, são várias etapas, isso tudo entra na equação. Caso ele seja condenado, ele vai conseguir se livrar da prisão o mais rápido possível. Olha isso. Bom, em decorrência dessa análise, é possível falar numa espécie de cultura da impunidade no Brasil? Podemos falar da cultura da impunidade, inclusive em relação ao delito específico de homicídios. Isso, vamos até esquecer os outros, vamos falar aqui só dos homicídios. Nós temos mais de 60 mil homicídios no Brasil por ano. E desses 60 mil, nem 8% são desvendados. Então, menos que isso ainda são condenados. Muitas vezes são desvendados, mas o processo judicial acontece e as provas não são suficientes e o sujeito é absolvido no final. Ou seja, imagina o quanto de homicida espalhado pelo Brasil não tem por aí. Então existe sim uma cultura da impunidade, que eu só falei do homicídio, fora os outros delitos que acontecem e não são desvendados ou ainda estão na cifra negra da comunicação. Muitas pessoas sequer comunicam às autoridades os crimes que sofrem. E aproveitando esse assunto, doutora, falar em cultura da impunidade, é possível ir além e falar em cultura jurídica, uma cultura qualificada jurídica da impunidade, considerando, por exemplo, que esses casos de leniência não ocorrem só com os crimes de rua, os crimes perigosos, mas também os crimes de colarinho branco. Então é possível falar que nessa parcela minoritária, onde realmente é descoberto o autor do crime, é possível falar que o próprio processo judicial e tudo mais acaba acarretando numa impunidade por meio de interpretações da lei lenientes? É possível, sim. Nós vemos o tempo inteiro decisões lenientes, ou seja, o juiz ele tinha uma parcela de arbítrio interpretativo e acaba utilizando esse arbítrio interpretativo muito favoravelmente ao criminoso, quando ele, na verdade, ele poderia dar uma resposta mais eficaz à sociedade. Esse tipo de decisão tem acontecido, sim. É importante a doutora falar sobre isso, sobre esse arbítrio do juiz. Claro, o legislador ele cria leis, mas é claro que ele não vai prever todas as hipóteses, mas é importante definir, existe um limite até onde o juiz pode interpretar o conteúdo da lei? Existe um limite e o limite está nas próprias palavras da lei, na própria palavra da Constituição. Então, quando o juiz extrapola os limites legais, os limites do direito posto, ele incorre no ativismo judicial danoso.
Então, é óbvio que a lei e a Constituição não podem prever todas as hipóteses possíveis, né? Vai acontecer vez ou outra algum caso que não vai se enquadrar perfeitamente na hipótese legal, e é aí que entra o trabalho do juiz para dar uma interpretação e aplicar o direito daquele caso concreto. Mas ele está limitado pelo que diz a lei e pelo que diz a Constituição. Qualquer coisa que ultrapasse aquilo ali vai ser considerado um ativismo judicial danoso. Esse ativismo judicial danoso a gente poderia também chamar, por exemplo, de decisões judiciais criativas. O Poder Judiciário ele acaba extrapolando e usurpando a função do Poder Legislativo? Sim, certas decisões, a depender do que estiver sendo tratado, vai ser simplesmente uma decisão dada por equidade, porque não havia um direito do caso concreto. O problema é quando há a regra, e a regra é clara e ela é extrapolada. Nesse ponto vai ser uma decisão, não somente uma decisão criativa. Muitas vezes as decisões criativas, elas não extrapolam a norma porque não existe uma norma propriamente para ser enquadrada e o juiz tem que ser criativo mesmo. Mas quando existe a norma, quando a norma está ali escrita e ela é clara e o juiz extrapola, então vai ser uma criatividade nefasta e não a criatividade que se espera na falta de uma norma regulamentadora. Só para ilustrarmos para quem está nos assistindo, seria o exemplo do aborto, onde o Código Penal ele já criminaliza, e nós temos aí observado recentemente decisões do Supremo Tribunal Federal abrindo uma margem que a própria legislação não permite? Sim, essa seria uma decisão em claro ativismo judicial, a meu ver, nefasto, porque o Código Penal estabelece claramente que o aborto é crime, não estabelece um período de gestação para que possa permitir o aborto ou não, simplesmente o Código Penal não faz essa distinção. Então não cabe ao aplicador do direito se sobrepor ao legislador, ao que fez o Código Penal, e estabelecer ao seu alvedrio o tempo de gestação que ele acha que é possível abortar ou não. Essa é uma decisão ativista, a meu ver, uma decisão nefasta, que usurpa o poder do legislador. Na prática, simplificando, seria personagens não eleitos pelo povo impondo a vontades pessoais. Sim, o STF é um coletivo não eleito. Ele é escolhido pelo presidente da República e quem tem a função de legislar, de estabelecer os crimes e as suas penas, é o poder legislativo e não o poder judiciário. Se o legislativo estabeleceu que o aborto é crime, não cabe ao judiciário chegar lá e usurpar aquele poder do legislador. Perfeito, perfeito. Bom, todos nós sabemos que há uma influência muito grande de Antônio Gramsci na educação, nos meios de comunicação. A pergunta é, isso acontece também na área do direito? Há uma influência do gramscismo na área do direito? Sem dúvida nenhuma. Acho que o problema tá lá na base. O Antônio Gramsci, com a sua mentalidade revolucionária, acabou influenciando muitas mentes também no meio jurídico. E, dentre elas, eu posso destacar tranquilamente a figura de Luigi Ferraioli, que é o pai do garantismo jurídico e a doutrina segundo a qual o criminoso ele deve figurar como o elemento central e o elemento que deve ser prestigiado na aplicação da norma. Nunca a vítima, mas sim o criminoso. Então, a aplicação do gramscismo no direito tem muito a ver também com a doutrina de Ferraioli, que é o pai do garantismo penal. E isso, só se me permite um adendo, isso acabou impregnando tanto, a tal ponto, as universidades jurídicas, que falar contra uma teoria do garantismo penal é quase que um palavrão no meio jurídico, né? Porque a gente escuta muito no popular aí o pessoal falando que nós temos leis que só defendem bandido e tudo mais, mas quando isso vem para o direito, a impressão que dá é que há uma repulsa a esse tipo de argumento. Ou seja, coloca-se por meio de um vestido bonito, a proteção excessiva dos personagens que praticam crimes, esquecem da vítima, e tudo isso com nome pomposo, garantismo penal, e não há contraposição no Brasil. O termo acaba até confundindo. Garantismo penal soa como uma coisa boa até. Soa como uma coisa boa, exatamente. Exato. Eles usam muito bem a técnica da linguagem para fazer o convencimento da população a seu favor. Inclusive, tem uma outra expressão pomposa
que se chama garantismo monocular, garantismo hiperbólico monocular. O que seria esse garantismo hiperbólico? Seria um garantismo grandioso, hiperbólico e monocular, porque só vai em relação a um dos agentes, que é o criminoso. Então, somente um dos agentes, que é o criminoso, ou seja, é como se o olho só olhasse naquela direção do criminoso, esquecendo tudo que está envolvendo, que foi envolvido no crime, no caso a vítima e os outros personagens. Então o garantismo hiperbólico monocular seria aquele excesso de garantias que são dadas para o criminoso, esquecendo-se completamente do outro lado da moeda, que é a vítima. Esquecendo-se, inclusive, até da principal missão do direito penal, né? Que é a proteção de bens jurídicos. Exatamente. Isso na academia, na universidade, existe alguma tese, alguma corrente que faz contraposição ao garantismo ou há uma hegemonia desse tema? A meu ver, tem até uma tese chamada Direito Penal do Inimigo. Essa tese, se não me engano, é proveniente da Alemanha e considera o criminoso como sendo um personagem diferente que deve ser tratado diferentemente, ou seja, de forma mais gravosa. Então, a depender do tipo de criminoso, a ele seria dado um diferente tratamento. Então até existe uma teoria contrária, a meu ver, que seria o direito penal do inimigo. Ou seja, nós temos os dois lados aí. Certamente no Brasil deve ser demonizada. Certamente. O garantismo penal, na prática, me parece, né, eu que sou mais leigo no tema específico, o garantismo penal ele soa como algo que garantiria que a pena seria aplicada. Mas na prática o que parece é o contrário, garante que a pena vai ser aplicada na menor possibilidade dela e o criminoso vai obter o maior benefício dela. É isso mesmo? Exatamente. Você enxergou o garantismo de forma inocente, como se a sociedade fosse ser garantida. Mas não, o garantismo penal garante tudo ao criminoso, não à sociedade. Entra um pouquinho daquela questão dos direitos humanos, quando na verdade passa a ser o chamado aí o direito dos manos. Exatamente. Né? Muito bom.